em janeiro de 2014, eu descobri que eu estava grávida. Eu e meu marido, a gente ficou muito feliz com a notícia, né? Porque nós tínhamos conhecido a Cristo fazia mais ou menos uns 4 meses nessa época. Então a gente entendeu que realmente a gente estava vivendo um tempo novo, uma nova história, e a gente recebeu aquela criança como um presente na nossa vida, né? Então, rapidamente a gente já foi procurar fazer o pré-natal, e eu fui fazer a primeira ultrassom, e eu estava mais ou menos com umas 8 semanas de gestação, e estava tudo certo, né? Saco gestacional, embrião em formação, e a gente ficou muito feliz. Daí aquela coisa, né? Liga para todo mundo, conta para a família. E a gente começou a se preparar para receber essa criança, né? E seguimos, né? Fazendo pré-natal. E então fomos para fazer ultrassom, né? Onde eu estava mais ou menos com umas 13 semanas de gestação. É aquela ultrassom onde a gente vai descobrir o sexo do bebê. E durante esse exame, né, durante essa ultrassom, a médica falou, olha, infelizmente o bebê ele tem um problema, ele tem uma malformação. E eu perguntei qual malformação era, né? Ela disse, ele não formou a calota craniana. E eu, sem entender nada, né, perguntei para ela qual que é o tratamento para isso. Ela disse, não tem tratamento, né? Essa malformação ela é incompatível com a vida. Mas, terminando o exame, eu vou fazer um laudo para você. Você já pode buscar o Ministério Público para interromper essa gestação. Assim, né? Dessa forma, sem muito rodeio, né? Ela jogou essa informação no nosso colo. O meu marido apertou forte a minha mão. As minhas cunhadas já saíram da sala chorando, porque estavam preparadas para começar a filmar o exame, né? E naquele momento a gente sai daquela clínica completamente sem chão, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, com aquele diagnóstico completamente desconhecido pra gente, porque eu nunca tinha escutado falar nisso, né? Aí no outro dia eu busquei a consulta com o médico que estava fazendo meu pré-natal, consegui um encaixe na agenda dele e ele confirmou o diagnóstico, né? Também, mais uma vez, de uma forma muito fria, né? Ele disse, olha, não vejo o porquê você levar essa gestação adiante, né? Nós podemos interromper isso de uma forma muito simples e daqui a 6 meses você pode tentar de novo, né? Porque isso não te impede, não te impossibilita para ter outros filhos. E, então, eu e meu marido, a gente já tinha conversado pela noite, né? Foi uma noite difícil, foi uma noite onde nós não dormimos praticamente e nós já tínhamos tomado a decisão de levar adiante essa gestação. E eu informei o médico, eu falei, olha, doutor, nós vamos seguir, né, nós vamos levar até onde Deus permitir essa gestação e não vamos interromper. Ele, naquele momento, ele não entendeu aquela decisão, né? Ele disse, olha, eu não vejo o porquê você fazer isso, né? Porque um processo, né? Uma gestação, ela é um tempo onde leva o corpo da mulher a muitos extremos, né? Você vai sacrificar o teu corpo e no final de tudo isso você não vai levar o teu bebê pro berço, você vai levar ele pro caixão. E eu disse, não tem problema, doutor. Né? A gente crê em Deus e a gente sabe que Deus pode mudar essa história a qualquer momento. E aí voltamos para casa. E aí começou, né, o tempo mais difícil da nossa vida, os 9 meses mais difíceis da nossa vida. E a gente precisava da notícia pro meu filho, né? Ele tinha 11 anos nessa época. E a gente chamou ele para conversar, para contar para ele. E ele disse assim, não, eu só tenho uma coisa para pedir, né? Que a gente se comporte de maneira normal, como uma família normal, como uma gravidez normal, porque ele não merece isso, né? Nesse dia desse exame, a médica perguntou se eu queria saber o sexo, eu disse que sim, era um menino, né? A gente já tinha o nome, Davi. E o Isaac, que é o meu filho, ele disse, olha, o Davi não merece que a gente trate ele como se ele fosse diferente, né? Então, vamos levar isso da forma mais normal possível. E a gente pegou aquilo, né, de uma criança e a gente entendeu o que Deus estava querendo pra gente, né? Que queria que a gente realmente levasse isso de uma forma muito, muito próxima do normal, né? Sem viver 9 meses de luto, e sim 9 meses de alegria, que é como a gente deve viver uma gestação. Só que a gente enfrentou muitos desafios, né? Ao longo do tempo eu troquei de médico algumas vezes no meu pré-natal, porque
os médicos não entendiam, né, essa minha decisão, me tratavam com frieza. E a gente sempre buscando fazer exames e com esperança e com fé que Deus poderia a qualquer momento mudar esse diagnóstico. E a gente foi vivendo isso dia após dia. E um dia, logo no início, assim que a gente recebeu essa notícia, né, na madrugada, era o meu tempo, assim, de me prostrar, de chorar, de sofrer, porque eu não queria fazer isso na frente do meu marido e do meu filho, né? Queria ser aquela pessoa que estava ali fortalecendo eles a todo tempo. E numa dessas madrugadas eu briguei com Deus, né? Eu falei, Senhor, o Senhor é um Deus que fala de perdão, é um Deus que fala que me perdoou de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu vivi lá fora, e agora eu tô passando por isso. Então eu quero entender o porquê que eu tô passando por isso, né? Eu quero entender aonde que tá o teu perdão, onde que tá o teu amor pela minha vida. O que eu fiz, né? A gente sempre se pergunta o que eu fiz para merecer isso. Eu nunca tinha feito um aborto, né? Então a gente sempre, na nossa humanidade, a gente entende, não, a gente fez alguma coisa de errado, a gente vai pagar por isso. E eu não conseguia me colocar nessa condição de ter feito alguma coisa de errado, de tão grave assim, para ter que perder um filho dessa forma. E naquela madrugada eu não tive nenhuma resposta de Deus, era um silêncio total e absoluto. E no outro dia eu fui trabalhar e eu comecei a pesquisar muito na internet a respeito disso, porque era algo muito desconhecido para mim. E eu comecei a pesquisar e eu achei no Facebook um grupo de mulheres que ou já tinham passado ou estavam passando por uma gestação nessa mesma condição que a minha, né? De gerar um bebê anencéfalo. E aí eu vendo aquelas mulheres e aquelas histórias, eu comecei a pesquisar e entrar no perfil de várias delas e vendo que eram mulheres maravilhosas e a maioria delas cristãs, assim como eu, que a gente compartilha da mesma fé. E aí naquele momento Deus falou comigo. Deus disse assim para mim, o que você tem de diferente delas? O que você tem de melhor do que elas, que você acha que elas podem passar por isso e você não? Então ali acabou todas as minhas dúvidas. Eu entendi que não era nada que eu tivesse feito, não era uma punição, né? Que Deus não era um Deus ruim, um Deus mau, e sim um Deus de amor que estava querendo me levar para o deserto justamente por isso, para me falar de amor, né? Esses 9 meses que nós passamos com o Davi, eles foram muito importantes para toda a nossa caminhada, para toda a nossa vida, né? Foi um tempo onde Deus falou conosco de uma forma muito forte, onde a gente aprendeu a ter intimidade com o Senhor, onde nós como casal, como família, nós somos fortalecidos, né? A gente passou um tempo assim muito precioso, de muita fé. O meu marido, ele tinha muita fé. Deus sempre me disse que no final de tudo isso ele recolheria o Davi, né? Mas o meu marido, ele tinha uma fé sobrenatural, assim, ao ponto de fazer enxoval, né, de crer que realmente, né, o Davi receberia esse milagre, nasceria completamente curado. E eu, ao mesmo tempo, angustiada, né, com tudo isso, também preocupada com ele, né, dessa decepção que ele pudesse ter no final. E assim a gente foi vivendo, né, as coisas foram acontecendo de forma normal. A gestação correu normal, claro que por conta, né, dessa má formação dele, ele não conseguia engolir o líquido amniótico, fazer aquele processo normal, então acabou que eu tive um acúmulo de líquido, fiquei com a barriga muito grande, o que me gerava um pouco de dificuldade para dormir, né, um pouco mais do que uma gestação normal, mas do contrário foi tudo muito bem. E a gente conseguiu curtir ele, né? A gente conversava com ele na barriga e ele respondia os estímulos. Aí eu chegava nas consultas do pré-natal muito empolgada, dizendo, eu falei com ele, ele mexeu. E os médicos diziam, para mim não tem essa possibilidade, ele não consegue responder, né? Ele não tem cérebro. Eu falava, não, vocês não sabem de nada, vocês não estão entendendo. Eu falei com ele, ele mexeu. E a gente foi seguindo assim. E quanto mais se aproximava da data do parto, né, maior era a expectativa e ao mesmo tempo o medo, porque eu sabia que ia se chegar ao fim de um ciclo, né, que eu ia ter cumprido a minha missão, aquilo que Deus me pediu para fazer, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ter que me despedir do meu filho.
Só que Deus, Ele me preparou de tal forma, Ele me fortaleceu de tal forma que eu consegui aceitar tudo isso e viver tudo isso numa condição de paz. Era uma paz absoluta, era aquela paz que excede todo entendimento. E quando eu estava na sala de espera, assim, para ter as consultas dos exames, né, do pré-natal, as mulheres estavam conversando, né, a respeito de enxoval, de quarto, e eu ficava um pouco mais retirada porque eu tinha um cuidado de não querer sempre dar essa notícia para as pessoas, porque isso impactava, né, principalmente uma mulher grávida. Escutar uma notícia dessa fica muito impactada. E assim a gente foi vivendo, né, e eu sei que a história do Davi, ela toca muitas pessoas até hoje. Muitas pessoas escutam a história do Davi e começam a pensar na vida de uma forma diferente, né? Porque ele teve vida. Eu gerei o Davi por 9 meses, ele nasceu, ele viveu 47 minutos preciosos, onde a gente pôde estar com ele, né? Conhecê-lo, porque esse era um pedido meu para os médicos, né? Que eu pudesse conhecê-lo. Porque por conta da má formação, ele também tinha uma má formação facial, e os médicos perguntavam para mim se eu estava disposta a ver, e eu disse que sim, e foi muito importante para mim. Então, no momento que a médica trouxe ele, né, para que eu pudesse conhecê-lo, ali eu sabia que era o nosso primeiro encontro, a nossa despedida. E eu liberei ele para Deus, para que Deus pudesse recolher ele. Foi um processo muito natural, o coraçãozinho dele foi parando de bater. E eu tive uma sensação de paz e a certeza de que eu fiz exatamente o que Deus me pediu para fazer. Em nenhum momento eu me arrependi, em nenhum momento eu pensei em interromper a gestação. Eu acho que a vida ela vale a pena sempre. Eu acho que nós precisamos sim lutar pela vida, e o Davi, ele fez parte da minha vida, ele faz parte da minha vida, da minha família. Ele é muito importante para nós e até hoje a gente aprende muito, né, com essa passagem curta dele por esse mundo. Meu nome é Mariana e aquilo que Jesus Cristo fez pela minha vida jamais será esquecido.